Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Valor em Saúde, que tem o objetivo principal da gente levar discussão de gestão e governança em saúde, trazendo a cada programa especialistas para compartilhar das suas experiências, de boas práticas, e a gente, através das redes sociais, poder chegar em diversos locais, a diversos profissionais da área de saúde, pesquisadores, professores, e inclusive para os pacientes que estão cada vez mais se envolvendo, né, com a questão de saúde. Saúde baseada em valor, experiência do paciente, e é sobre isso que a gente vai discutir nessa manhã. Nós estamos ao vivo na AltV, que é o nosso parceiro, nosso canal AltV, e esse programa também fica hospedado no canal YouTube e também no Spotify. Uma maneira da gente ampliar as nossas ações e atividades de levar esse conteúdo tão importante para todos, né? Então, obrigada pela audiência, e eu tenho o prazer de receber aqui a doutora Márcia Macdice, que é graduada em Medicina, mestre em Cardiologia, e veio nos dar a honra de compartilhar da sua larga experiência. Eu não conhecia a doutora Márcia, mas a gente teve aqui antes do início do programa um longo bate-papo, já fiquei fã da doutora Márcia, e ela vai nos falar um pouco, doutora, da sua experiência profissional, obviamente, por onde você passou. Também sei do seu envolvimento muito grande na questão de valor em saúde, então é muito oportuno trazer a bagagem e experiência da doutora Márcia para o nosso programa e dizer o que tem sido feito de valor em saúde no mundo e o que de fato a gente pode fazer aqui no Brasil, né? E também falar da sua trajetória agora, né? Ela acabou de entrar na QualiRede, e hoje também deve ter desafios, né, importantes na QualiRede para rodar. E eu queria que você se apresentasse e nos falasse um pouco. Esse espaço é teu, e eu mais uma vez agradeço a sua participação. Tânia, muito obrigada. Eu acho que falar de valor em saúde para alguém que dedica a carreira nesse tema é sempre um privilégio. Eu acho que programas como esses são fundamentais para que a gente difunda o conhecimento de valor. Existem teorias que nasceram lá mais que uma década atrás e por algum motivo, porque é muito complexo, ou porque o status quo que nós temos como sistema de saúde não permite uma transformação fácil, e não é no Brasil, é difícil em qualquer lugar do mundo, e a gente tem que compartilhar. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu sou médica cardiologista, então, por 10 anos eu trabalhei focada em cardiologia, fui gerente lá na cardiologia do Einstein, mas nos últimos 4 anos eu, de fato, acho que encontrei uma missão que é entender melhor o conceito de valor, mas mais do que isso, como é que a gente traz todo esse conhecimento para o nosso contexto. Porque certamente o que funcionou na Suécia ou o que funciona nos Estados Unidos não vai funcionar no Brasil ou na América Latina. Então, eu acho que nós temos, como profissionais de saúde ou como profissionais que trabalham no sistema de saúde, que entender como que nós vamos transportar esse conhecimento. Um ponto que eu acho muito importante é que nós precisamos entender inicialmente o que é o conceito de valor. Então, o valor ele é gerado sempre na interação daquele profissional de saúde com o paciente, né? Por mais que a gente gere planos e defina ideias, isso tem que chegar lá na linha de frente. Então, a gente tem que educar a ponta sobre valor e entender valor sempre na ótica do paciente. O valor são os resultados que nós entregamos em relação ao custo de entregar esse resultado. E não é qualquer resultado e não é qualquer custo. Então, são os resultados que de fato importam para os pacientes. Então, existem algumas dimensões, por exemplo, que devem ser vistas no sentido de pensar por que alguém procura um atendimento. Você procura um atendimento basicamente por 2 motivos, ou porque você está perdendo uma função e você quer recuperar. Você caminhava normalmente por dor no joelho, por alguma questão, você perde essa função e você quer recuperar essa qualidade de vida. Ou porque você precisa aliviar um sofrimento, né? Uma dor, um sofrimento mental, uma depressão. E aí, quando a gente vai olhar o que é desfecho para esse paciente
aquela dor que você tinha quando você me procurou, eu te entreguei valor a ponto de você voltar a ter a sua qualidade de vida? E o que a gente vê muitas vezes é que quando a gente olha para a experiência do paciente ou para os resultados, a gente está pensando na gente mesmo. A gente pergunta, você me recomenda? Você veio no meu hospital, você me recomenda? Quando eu tinha que falar assim, você veio no meu hospital, você melhorou? Você está melhor? Isso é valor para o paciente. Então, eu acho que isso é uma mudança conceitual. Eu não estou dizendo que métricas, por exemplo, como NPS não são importantes. Elas são importantes, mas para medir a minha própria performance e para fazer gestão. Mas quando eu vou olhar valor, eu tenho que trazer isso para a lógica do paciente. O que nós temos entendido na América Latina, e hoje eu coordeno um estudo em 5 países, do qual participam Brasil, Argentina, Chile, Colômbia e México, em que a gente está perguntando para 70 hospitais que participam hoje, como vocês estão implementando valor na América Latina. E, surpreendentemente, 60% já coletam desfechos, o que é muito bom, mas só 6% fazem alguma coisa com esse dado que é coletado. Então, implementar valor, não tenho dúvida, o primeiro e mais importante movimento é medir resultado. Enquanto a gente não é capaz de medir o resultado, a gente não é capaz de entender se gera ou não gera valor. Mas uma vez que eu medir, isso não é suficiente. Eu preciso que este resultado, de alguma forma, se traduza em valor para o paciente e que eu possa atuar sobre esse resultado. Então, eu acho que o conceito de equação de valor é muito importante. E aí a gente acaba falando muito em desfecho. Mas tem um passinho antes do desfecho que é muito, muito relevante, que é falar da pertinência. Ou seja, o que nós estamos entregando de serviços em saúde faz sentido. É a melhor opção para aquele paciente naquele momento. Então, a gente costuma dizer assim, que se a pertinência é 0, não se gera valor. Então, uma cirurgia que não precisava ser feita pode não ter complicação nenhuma. Pode ter um custo baixo, ela não vai gerar valor. Entendi. Então, acho que esses conceitos, eu acho que a gente precisa estressar e deixar muito, muito claro, porque eles abrem várias outras possibilidades. Né? Interessante essa sua fala, porque a gente já teve várias pessoas que passaram por aqui e muita gente fala de desfecho clínico. E ninguém colocou essa reflexão dessa pertinência, né? E entender realmente se aquele procedimento, ele, de fato, vai trazer valor ou não para a instituição, né? Porque o desfecho clínico é importante, mas principalmente com essa visão para o paciente, né? Então, hoje o programa ali promete ser muito interessante, porque a gente começou, a doutora começa a falar do engajamento do paciente, né? E eu acho que, de uns anos para cá, o paciente ele tem muito mais empoderamento nas decisões, ele está muito mais informado, o que provoca para todos os profissionais de saúde e as instituições uma mudança nova, né? Uma quebra de mudança, porque esse paciente ele está hoje muito empoderado e decidido, por bem ou por mal, poder dar esse feedback, inclusive com as redes sociais, né? Quer dizer, um mau atendimento e uma expectativa não atingida do paciente, isso pode viralizar nas redes sociais e causar um dano muito maior, tanto para o profissional de saúde que o atendeu, quanto para a instituição que o recebe, né? Exato. E se a gente olhar o outro lado, que é claro, a gente quer gerar valor para o paciente, mas no fundo a gente quer gerar valor para todo o ecossistema. Então, quando a gente olha para a inflação médica, por exemplo, cuidar da pertinência do cuidado tem um impacto direto, porque a gente sabe que tem muita superutilização de recursos que talvez não precisariam se eu tivesse um olhar também para a pertinência do cuidado. Então, a gente tem que equilibrar custo com desfecho. Né? E um ponto que você tocou que eu acho bacana é falar qual é o papel do paciente nessa jornada. Então, eu tenho que responder questionários, porque se eu quero ter o dado disponível quando eu precisar, saber se aquele serviço ou aquele médico tem ou não tem bons resultados na minha condição clínica, isso é muito importante, o valor é sempre gerado no nível de uma condição clínica. Eu não tenho um hospital de valor ou uma especialidade de valor, eu sou capaz de gerar valor
em insuficiência cardíaca. Eu sou capaz de gerar valor numa osteoartrose de joelho, porque eu tenho a métrica muito clara. Eu sei que eu tenho uma condição clínica que me causa uma limitação e eu vou tratar para recuperar a função. Então, o valor ele é muito específico. E o paciente, ele tem que compartilhar essa experiência. Ninguém gosta de responder questionário, a gente sabe disso, não é algo que ninguém gosta de fazer, mas a gente tem que, de um lado, tentar fazer os questionários mais simples e, de outro lado, contar com o engajamento do paciente para que ele também produza evidência que vai fazer com que a gente melhore o sistema. Então, eu acho que a educação do paciente em valor é algo que talvez a gente tenha que avançar bastante e pensarmos nós mesmos como pacientes, né? Como que eu posso contribuir como paciente para que essa interação com o meu médico, com o meu hospital, seja mais transparente. Ela melhore, né? Exatamente. E essa transparência entre paciente e o médico tem que acontecer. E você teve um trabalho bacana que você desenvolveu, construindo um escritório de valor em saúde. Queria que você falasse um pouquinho disso, porque acho que do lado de lá, dos nossos ouvintes, tem muitos hospitais que não sabem por onde começar. E essa ideia de criar um escritório de valor em saúde na sua instituição, certamente com esse objetivo, né, de preparar o paciente a receber esse tema valor em saúde, como será medido e o quanto a contribuição desse paciente vai ajudar a performance, né, dos profissionais e da instituição e, obviamente, vocês, como profissionais, terem esses desfechos muito melhores, né, com esse resultado, quer dizer, como vou medir, o que eu posso fazer de pertinente para manter isso ou não, como que é esse escritório valor em saúde e o que você sugere para os nossos ouvintes a começar a implantar, né, quem não tem nada, mas quer começar, por onde buscar, quais são as fontes, por onde começar? Então, eu vou contar uma historinha do valor em saúde, né? Então, lá em 2006, o Porter e a Theisberg lançam Redefinindo a Saúde e dizem assim, olha, valor é isso. E aí, levou um tempo, quase uma década, para falar, agora, como é que eu implemento? E aí, em 2013, o Thomas Lee e o Porter lançam a Agenda de Valor. Olha, para você fazer valor, você precisa se organizar em torno de condições clínicas, você precisa medir custo e desfecho, aí você vai organizar assistência e gerar novos modelos de remuneração. E aí, isso foi 2013. 2015, eu deparei com um artigo do Kaplan que faz uma provocação e diz assim, todo hospital tem que ter um escritório de gestão de valor. Por quê? Para acelerar a implementação, para liderar a difusão de conhecimento dentro da organização, de tal maneira que eu vou ter custo, vou ter desfecho, vou ter reorganização do sistema, porque a gente precisa redesenhar o sistema, a gente precisa voltar a entender que a gente tem que olhar para a saúde, para a atenção primária, né, para poder completar um ciclo. E eu acho que esse é um papel importante do escritório de gestão de valor. Os pioneiros são o MD Anderson e o Hospital for Special Surgery nos Estados Unidos, são usados como case pelo Kaplan. E aqui no Brasil a gente montou em 2017 o escritório de gestão de valor do Einstein. Basicamente, você traz para dentro profissionais da saúde, mas também de TI. A gente precisa muito ter dados em tempo de se agir sobre eles. Então, a gente tem que criar uma estrutura de dados que permita organizar a assistência, mas também organizar os dados por trás da assistência para poder demonstrar valor. Tá. Então, nós lançamos isso lá em 2017. Agora, a minha missão na QualiRede, a gente em breve vai lançar o nosso escritório de gestão de valor. Que bom. Vai chamar escritório de valor em saúde da QualiRede. E a ideia é exatamente essa, a gente está mudando toda a nossa forma acrescentando desfechos reportados pelos pacientes, redesenhando linhas de cuidados, favorecendo algumas questões muito fortes já na QualiRede, como, por exemplo, a nossa rede de atenção primária, né? Hoje nós temos 7 unidades de atenção primária, mas trazendo o conceito de valor para dentro de todo esse sistema. O que nós entendemos é que as organizações devem começar por onde a porta está aberta. O que eu quero dizer com isso? Você já sabe que faz bem a alguma condição clínica? Coleta desfecho e começa a organizar a assistência, cria pilotos. Nós precisamos pilotar. A gente precisa sentar com a operadora, precisa sentar com a indústria, precisa sentar os hospitais e
Vamos pilotar algo que vai funcionar ou não, mas em 3 meses a gente senta e combina de novo. Vamos combinar quais são as informações que a gente hoje tem condições de compartilhar, mas entender que porta que está se abrindo. E aí criar um piloto em algum projeto de valor, numa condição clínica específica, e a partir daí a gente espalha para outras condições. Amplia para as outras áreas de negócios do próprio Exatamente. hospital, né? Que interessante. Eu agradeço muito a sua participação. Deixo aqui um desejo enorme que você tenha uma excelente jornada e carreira lá na QualiRede, né? Em breve nós teremos a Irene aqui no nosso programa. A QualiRede 10 anos e cresceu demais e tem ajudado muitas instituições, tanto operadoras como prestadores de órgãos privados e públicos, que eu sei que eles também estão fazendo gestão de alguns órgãos públicos, nessa questão da carteira, né? Do cuidado daquele beneficiário e o quanto é importante ter esse cuidado. E eu acho que você vai acrescentar muito, né, com esse escritório de valor em saúde, e obviamente os clientes da QualiRede também terão um ganho enorme. A Márcia será novamente convidada para participar, inclusive para entrevistar pessoas sobre esse assunto aqui. Márcia, que você tenha um bom retorno e foi um prazer ter aqui com você. Se você quiser se despedir e se as pessoas quiserem achar a Márcia, onde que elas acham? Qual que é o seu endereço no LinkedIn? Como que as pessoas podem te acessar? Então, meu LinkedIn é Márcia Macdice, né? É o meu nome, meu e-mail é marcia.macdice@qualiRede.com.br. Um prazer estar aqui. Sempre que for para falar de valor em saúde, eu estou super à disposição. Eu acho que difundir conhecimento é a coisa mais importante, e o que eu acho que todo mundo que tem interesse, especialmente nós médicos, uma mensagem que eu sempre deixo nós não fomos treinados neste novo formato. Nós somos treinados em modelo fee for service, um modelo em que você atende volumes e não tem um link direto com o resultado. E eu acho que a gente tem que ser reeducado. Então, meu convite para vocês é que estudem VBHC, estudem valor em saúde, porque essa transformação não é o futuro, ela já está acontecendo, e eu acho que a gente já tem vários cases aí mostrando que nós médicos precisamos interagir mais e trazer os profissionais de saúde e ser parceiro com os diversos stakeholders, seja com o pagador, seja com o próprio hospital, seja com a indústria, para que a gente consiga achar soluções que se apliquem ao Brasil. A gente participa do IBRAVES, do Instituto Brasileiro de Valor em Saúde, e ano passado nós fizemos o CLAVES, que é o Congresso Latino-Americano de Valor em Saúde, inclusive o Porter participou. E fica aqui também meu convite, agora dia 24 e 25 de março nós teremos o Summit Valor em Saúde do IBRAVES, né? Então a gente vai apresentar nossa Agenda 2020, que vem com uma série de atividades contínuas sobre o tema Value-Based Healthcare. Eu convido a todos a entrar no site do IBRAVES, lá tem o link para inscrição do evento, do Summit, onde a gente vai trazer vários profissionais especialistas para poder falar e também apresentar cases práticos, porque de um ano para cá, algumas instituições, como bem disse a Márcia, começaram a se programar, né? Então tem alguns hospitais que já estão bem avançados em valor em saúde, começaram por uma unidade de negócios, por uma especialidade, e já tem resultados e desfechos para apresentar. Então, esse modelo mental aqui fica um convite para todos nós, né? Então, a todos nós a gente precisa falar mais, dialogar mais sobre o assunto, mas também trazer aqui para vocês que já existe gente fazendo essa mudança, né? E o evento, o Summit, ele vai trazer isso muito na prática e certamente para quem ainda não conhece, dia 24 e 25 de março, aqui em São Paulo, na Trevisan, vai ser o evento, né? E fica aqui o convite para que todos possam participar e a gente vai fazer um break e voltamos já já.
voltamos ao programa Valor em Saúde e eu queria dizer a vocês que dia 2, e além do evento, né, do Summit do Valor em Saúde, dia 2 e 3 de abril a gente está em Salvador, vocês acabaram de ver um filme aí no break. Nós estamos organizando um grande fórum, que é o FIGS, Fórum de Inovação e Gestão em Saúde. Esse fórum, a curadoria dele foi além das nossas expectativas, a gente teve uma adesão incrível de secretários estaduais, de presidentes e diretores de hospitais, de operadoras, assim, a saúde suplementar está bem representada nesse evento, bem como as OSs e os hospitais privados, então ficou um evento de alto nível, fica aqui o nosso convite também para que vocês acessem o figssaude.com.br para vocês olharem a agenda do FIGS, ainda dá tempo de fazer inscrições, o evento é em abril, mas se tornou um grande evento que vai acontecer em Salvador e que reúne lideranças não só do Brasil como da América Latina. Voltando aqui para nosso diálogo, nosso bate-papo, a gente tem aqui a Kelly Cristina Rodrigues, executiva com mais de 20 anos de atuação na área de marketing e saúde e especialista em experiência do paciente. É uma grande amiga, a gente já se conhece de longa data e eu fico muito feliz. Ontem a gente participou de uma homenagem onde tinham várias mulheres executivas, empreendedoras, inovadoras, e estávamos nós duas lá numa noite de celebração. E eu sei da trajetória da Kelly, eu fico muito feliz de trazer pessoas aqui para o programa que têm um propósito de vida e que conseguem, através desse propósito de vida, transformar isso na sua carreira profissional. Isso é o máximo, né? Quanta gente gostaria de descobrir qual é esse propósito e você ter uma causa, né? Que não é só tua, que é da sociedade, que é para todos. Então, a gente viu a Márcia falando isso, que ela, em 2015, descobriu o propósito do valor em saúde e o quanto isso ia gerar valor para toda a sociedade. E aqui eu tenho uma especialista em experiência do paciente. Ela foi estudar, ela foi beber da fonte, ela foi pesquisar, ela foi ousada, arrojada, corajosa, guerreira, para trazer isso para o Brasil. Né? Então, e num momento muito oportuno, onde, como eu falei para a doutora Márcia, hoje o paciente está mais engajado, ele está mais inteirado no que, qual é a aplicação do remédio, do tratamento. Então, se ele tem a opção também sempre de fazer, hoje, antigamente, você ia em um médico e o que ele falasse era lei. Hoje, o paciente nunca acredita na primeira opinião, ele vai buscar a segunda e terceira opinião médica, ele conversa com pessoas, né, familiares e amigos, ele vai buscar na internet, então ele está muito bem informado, ele vai para um tratamento, para uma recuperação, não só ele como a família, né? Então assim, o paciente e o que está em torno dele está buscando informação. Então isso foi muito importante para ver essa mudança toda que a gente vê no preparo do atendimento ao paciente. Eu sou da época que a gente ouvia falar que o médico era o principal cliente do hospital. Eu vi muito isso, né? Estou há 20 anos na área, eu vi muito isso. E hoje está todo mundo olhando para o paciente. Ele é o principal cliente do hospital, da instituição. E para o médico, né? E o médico que não enxergou isso ainda, ele vai enfrentar dificuldades. Então, assim, eu queria que você falasse, Kelly, da sua trajetória, brevemente, e nos contasse do que você foi estudar lá fora e o que motivou você trazer essas experiências, né? Obviamente que essas experiências, como a Márcia falou, não dá para você copiar modelos, né? Mas dá para você trazer modelos e tornar eles viáveis aqui para o nosso dia a dia, né? A gente tem um cenário muito diferente, o nosso setor, além de ser muito regulado, a questão do Brasil mesmo, né? De regiões que tratam saúde diferentes, então a gente tem hospitais públicos de excelência, mas também tem hospitais públicos com uma deficiência incrível. A gente tem hospitais privados de excelência, que tem nível de acreditação, que se preparam o tempo inteiro para manter esse nível, mas a gente também tem hospitais privados que não têm essa mesma história. Então, como
trabalhar a experiência do paciente nesse universo que a gente vivencia. Verdade. Muito obrigada. Obrigada, Tânia. Eu que agradeço de estar aqui com vocês. É uma oportunidade, sempre é uma oportunidade de estar falando da experiência do paciente e levar mais conhecimento para todo mundo, né? Para a gente desmistificar que a experiência do paciente não é fazer o que ele quer, só o que ele quer, não é só satisfazê-lo, é algo muito mais amplo. E acho que o que a doutora Márcia falou é realmente um complemento, falar sobre a parte da experiência do paciente é um complemento para tudo isso. Mas falando muito rapidamente da minha trajetória, eu trabalho mais de 20 anos na área de saúde e desde 2014 eu comecei a me dedicar ao tema da experiência do paciente. Foi uma combinação de fatores, mas o que mais me motivou foi o que aconteceu pessoalmente comigo. Minha mãe faleceu de câncer, na época que minha mãe ficou doente, eu era superintendente de uma instituição de saúde, então, ou seja, eu conhecia todo mundo, minha mãe tinha um plano de saúde muito bom, de uma seguradora, e a minha mãe teve uma trajetória muito triste, uma jornada muito triste. Então, ela recebeu o diagnóstico, ela estava sozinha, no quarto, eu fui conversar com o médico disse para mim, olha, pacientes com esse tipo de diagnóstico morrem em 8 meses, então, assim, foi tudo muito difícil. E eu cheguei à seguinte conclusão, né, ao longo do tempo, estudando todas as coisas, que um médico, ele também é colocado na lenha da fogueira, né? Como é que você fala que a mãe de alguém vai morrer? Né? Como que você realmente... As pessoas não são preparadas para isso. Então, acho que assim, a gente crucifica muito também o profissional de saúde, mas a gente também não oferece ferramentas para ele. Então, o profissional não é formado para isso, a gente precisa ajudar. Então, olhar a experiência do paciente é olhar para muito além de tudo isso, é olhar todos os stakeholders que estão envolvidos nisso e como que a gente consegue ajudar todos eles. Então, em 2014, eu comecei a estudar o assunto, fui para Cleveland Clinic estudar. Quando voltei para o Brasil, eu achei que ia ser a única pessoa do Brasil. Na época, tinha umas 10 pessoas do Einstein, posso falar isso aqui, né? Tinha umas 10 pessoas do Einstein estudando o tema. E aí, eu escolhi uma época boa, né? Porque aí eu voltei em 2015 com a nossa grande crise do Brasil. Eu batia lá na porta dos CEOs dos hospitais, porque eu fiz um recorte naquela época de atuar com os hospitais. Hoje a gente vê que a experiência do paciente ela pode ser aplicada, obviamente, para tudo na área de saúde. No entanto, que a gente tem cliente como indústria farmacêutica, que hoje fala muito do patient centricity, tem clínicas, laboratórios, hospitais, mas enfim. Eu escutava os CEOs dos hospitais dizendo assim para mim, como você é romântica. No fim do dia, onde é que a gente tem resultado aqui? Onde a gente ganha dinheiro, né? E foi muito difícil, então eu sempre digo que eu estava com a plaquinha lá do deserto, né, evangelizando as pessoas, e foi através do curso que eu comecei, que foi o primeiro curso do Brasil de experiência do paciente, foi através desse curso que eu tenho certeza que eu comecei a ajudar a educar as pessoas para que as pessoas entendessem o que era a experiência do paciente. Então hoje realmente, até a nossa comemoração de ontem, nós duas fomos umas das indicadas para as mulheres empreendedoras e mais admiradas da área de saúde, a gente ficou muito feliz, né, com a indicação, fomos homenageadas. E é um reconhecimento do nosso esforço, do esforço que a gente vem fazendo para transformar algumas coisas da área de saúde. Eu até falei isso ontem, que eu fico muito orgulhosa de ver o movimento que a gente está hoje de experiência de paciente no Brasil. Eu sei que eu faço parte disso. Hoje a Patient Centricity, que é a minha consultoria, tem aí uma escola de experiência do paciente com vários cursos focados para isso. Fazemos aí as consultorias, temos missões internacionais. Esse ano a gente tem 3 missões internacionais de experiência do paciente, levando os gestores para conhecer essas experiências lá fora. E tem uma novidade aí, que esse ano a gente está trazendo uma certificação específica em experiência do paciente. Olha! Que é uma certificação espanhola, a gente tem uma parceria com o Instituto de Experiência de Pacientes da Espanha. E essa certificação vai fazer com que os pacientes tenham certeza que aquela instituição olha para o paciente, porque todos os processos, inclusive até protocolos, a gente chama o paciente para construir junto. E aí, voltando então a falar do que é a experiência do paciente, porque esse é o grande ponto. Todo mundo acha, como a doutora Márcia disse, que a gente inclui o paciente, mas a gente pergunta o nosso ponto de vista do aspecto de gestão. Então, você recomendaria essa instituição? O NPS, sem dúvida nenhuma, ele é um indicador, mas ele é um dos indicadores. Então, eu estou olhando o ponto de vista, eu fiz tudo certinho para você, mas eu não pergunto para o paciente o que importa para você.
né? Então eu acho que essas são as grandes mudanças. E a mudança toda, ela vem ao longo dos últimos 20 anos, que basicamente foi o quê? A mudança da informação. Então antes a gente não tinha a informação que a gente tem hoje, pelas informações que a gente tem disponibilizadas aí nas redes, pelo próprio poder que a gente tem hoje das redes sociais, né? Eu sempre dou o exemplo de que há 20 anos atrás, se você tinha algum problema com um serviço, você ligava lá no saque e se chegasse no último nível de atendimento e as pessoas não podiam atender a tua expectativa, sabe o que você fazia? Sentava e chorava. Hoje o que você faz? Você vai lá e posta nas suas redes sociais com seus 20 mil amigos. Então, assim, todo mundo tem um poder de voz, todo mundo, que não tinha antes. E isso mudou todas as relações. Então, por que antes as pessoas faziam o que o médico mandava? Porque o médico, ele era um mago, que ele tinha o livro com toda a poção mágica, era só dele. Hoje o paciente vai para uma consulta, bem ou mal, né? Não todo mundo também, mas bem ou mal, ele já pesquisou, ele já tem alguma informação e muitas vezes essas informações são tão rápidas que nem o próprio médico tem. Então a postura do médico hoje tem que ser outra. Tem que ser, primeiro, ter humildade para entender que ele não sabe de tudo, porque ninguém sabe de tudo. A gente tem hoje um nível de informação tão grande que ninguém sabe de tudo. E a outra coisa e aí vem a questão dos pilares da experiência do paciente. É a atenção centrada no paciente. Como você vai engajar um paciente no tratamento se o paciente nem sabe o que ele tem? Ele chega lá e fala, doutor, estou com dor no figo. Então, assim, não adianta. Você precisa educar esse paciente, que é o que a gente chama de health literacy, que é a literácia, para daí a gente poder envolver o paciente no tratamento, fazer um plano de tratamento em conjunto que faça sentido para o paciente. Porque se o médico também der lá, você tem que tomar remédio tal hora e tal hora, e aquilo não for compatível com o dia a dia do paciente, ele não vai fazer. Então, você pode ser o melhor profissional do mundo, mas se o paciente não estiver engajado nisso, o seu desfecho clínico não vai ser positivo, né? Então, ao longo desses 6 anos que a gente está aí estudando a experiência do paciente, testando modelos, a gente já atendeu aí cerca de 50 clientes corporativos, a gente aprendeu muita coisa e a gente desenvolveu uma metodologia. Também um parênteses, acho que o mundo está aprendendo muita coisa. O que eu vejo nessas minhas andanças, só para a Cleveland Clinic, eu já fui 7 vezes, e a Cleveland Clinic tem aí várias unidades, com tudo que a Cleveland Clinic fez, que é uma das principais instituições do mundo em experiência do paciente, se a gente for para Ohio é diferente da Flórida. Então, o que eu percebo, gente, é que a gente está construindo um modelo no mundo, tá? Mas voltando aqui para falar um pouco de método, a gente desenvolveu uma metodologia que a gente olha a experiência do paciente por 3 pilares estratégicos. Então, primeira coisa, segurança e qualidade. Não adianta nada eu estender o tapete vermelho para o paciente e o paciente morrer de uma infecção hospitalar. Então, primeiro é segurança e qualidade. Preciso ter um cuidado seguro. A segunda questão, e que isso a maior parte das instituições acha que faz, é o cuidado centrado no paciente, ou atenção centrada no paciente. E isso significa o quê? Educar o paciente, dividir decisão clínica, apoiar o paciente para o autocuidado, fazer um plano de tratamento em conjunto com o paciente. Então, todos esses são os fatores que a gente vai trazer o paciente para fazer tudo em conjunto e ter um desfecho clínico diferente. E o terceiro pilar é a excelência na jornada, e que aí sim a gente poderia comparar com uma experiência de clientes. Essa é a grande diferença da experiência de cliente com a experiência de paciente. Então, na experiência do cliente, eu tenho que ver excelência na jornada, como ele foi tratado, a comida foi boa, o acesso foi rápido, todas essas questões, né? Então, quando a gente fala de experiência do paciente, a gente tem que olhar esses 3 pilares estratégicos. Kelly, nessas suas andanças, nesses 50 clientes, você pode citar um caso que impactou muito, que você implantou e que vocês tiveram esse resultado? Que a gente gosta de falar de cases práticos aqui, né? E era importante você expor, assim, rapidamente, obviamente, não dá para explicar detalhadamente, mas, por exemplo, um público e um privado. Se você tem esses cases, e eu sei que você deve ter, eu queria que você explicasse aqui qual foi o grande ganho.
Olha, Tânia, a experiência do paciente, ele não é algo que você consiga fazer um projeto de experiência e falar assim, olha, daqui 2 meses a gente já tem um resultado. É uma mudança de cultura. Então, primeira coisa, a gente tem esses 3 pilares estratégicos que são suportados por uma cultura organizacional, por uma liderança que faça as coisas acontecer, por métricas que a gente avalie para entender de que ponto que a gente está indo da onde a gente saiu, da onde a gente está partindo para onde a gente está indo e, obviamente, do engajamento. Então, para vocês terem ideia, a Cleveland Clinic demorou 8 anos para fazer esse processo de transformação. Então, a gente tem alguns projetos que já foram implementados e alguns projetos que estão em andamento. Não temos projetos implementados ainda no sistema público de saúde. Olha, a gente tem um convite aí para as empresas poderem participar. A gente tem aí boas iniciativas e coisas que a gente começou a fazer com algumas instituições, como cursos, palestras, mas para mim todas essas coisas, elas são sensibilizações e não exatamente um projeto estruturado de experiência. A gente está fazendo um projeto muito interessante na Unimed Volta Redonda, estamos ainda no processo dele, mas com muitas transformações ainda que já vem acontecendo. Eu até faço, acho que você deve até convidar esses parceiros para virem para contar como que esses projetos estão em andamento. Mas são projetos todos que estão cuidando da transformação cultural. Então, é algo realmente muito grande. Então, assim, a gente tem projetos que a gente já fez no próprio Hospital Aliança, lá em Salvador. Então, são projetos específicos. Lá foram projetos específicos, por exemplo, para transformar a experiência do paciente no pronto atendimento. Então, o que a gente normalmente faz é um diagnóstico de como é a experiência atual e o que a gente tem que fazer para transformar. Então, eu acho que seria interessante você convidar esses clientes para vir apresentar esses cases específicos para vocês, dessas transformações que eles já fizeram, que já têm indicadores e que estão fazendo. E algumas outras transformações que a gente está fazendo também é da gente trazer, e aí a gente está num processo de construção com o pessoal da Espanha, é da gente trazer indicadores, mostrando dos indicadores clínicos que a gente traz para a experiência do paciente. E não a gente trazer só o NPS, não só a gente trazer a pesquisa de satisfação, mas quais são os PROMs e os PRAMs que a gente tem discutido muito, que é o Patient Reported Outcome Measure e o Patient Reported Experience Measure, que é exatamente isso que tem essa conexão com a questão do valor que a doutora Márcia estava falando, né? Como é que a gente normalmente media o quê? O índice de mortalidade de uma cirurgia, mas, como a doutora Márcia disse, essa cirurgia foi pertinente? Essa cirurgia trouxe qualidade de vida, ou seja, numa cirurgia de câncer de próstata, o paciente não morreu, mas ele tem disfunção erétil, ele tem incontinência urinária, então quer dizer, a gente precisa medir outros indicadores. Então a gente tem aqui inúmeros cases para contar para vocês, mas muitos desses cases estão num processo de transformação, porque é transformar a cultura organizacional. E certamente vinda dessa certificação vai ajudar também com esses indicadores, né? Sem dúvida, porque a gente começa a olhar a instituição inteira por vários pilares. Então é assim, como é a comunicação em saúde? O paciente entende aquilo que você fala? E aí a gente mede isso diretamente com o paciente. O paciente não entende, então como é que a gente traz o paciente para construir essas coisas em conjunto? Como é que a gente... Termo de consentimento é um exemplo básico. Para que serve o termo de consentimento? Ele é simplesmente uma segurança jurídica para a instituição. O paciente não entende absolutamente nada. Ele nem lê, né? Ele não entende nada daquilo. Então, que tal construir um termo de consentimento junto com o teu paciente? Então, é isso. A gente precisa trazer o paciente para a mesa. Engajar o paciente para a decisão, para tudo, né? E quando a gente fala disso, Tânia, do empoderamento do paciente... Que fique bem claro, não é tirar poder de ninguém. A gente não está tirando o poder do médico, muito pelo contrário. A gente está tirando um peso das costas do médico, que o médico tem que decidir tudo. O médico não tem que decidir tudo, o médico não é o super-herói. O médico tem que dividir a decisão clínica com o paciente, para que fique mais leve para ambos os lados.
né? Então, o poder... Porque muitas vezes a decisão médica não é o que o cliente quer. Ele não quer passar por um processo de quimioterapia, de radioterapia, não faz se ele sentido sabe que pra ele tem ele. 2, 3 meses de vida, né? Como você bem falou, a sua mãe passou por todo um processo traumático, desde da recepção, né, da fala do médico, até todo o processo que você já me falou, e a gente já viu isso também acontecer aqui, quer dizer, a gente tem que, hoje, saber se é isso que o paciente também quer. E no final, Tânia, eu sempre dou esse exemplo quando eu vou falar de atenção centrada no paciente. No final, a gente mudou de equipe várias vezes e no final ela tinha muita dor e a morfina já não resolvia. E aí, era outra equipe, o médico nos chamou a família, porque ela não tinha mais condições de decidir, ela já não estava mais ali, e ele disse, nós temos 2 opções, ele chamou eu, meu pai e meu irmão, nós temos 2 opções, ou a gente entuba para dar um conforto para ela não sentir essa dor, ou a gente começa a sedação, que daí vem a falência múltipla dos órgãos. Mas ele dividiu com a gente essa decisão. E se eu não trabalhasse na área de saúde, porque meu pai e meu irmão não trabalhavam, possivelmente eles teriam decidido por entubá-la, né? Porque o que a gente quer? A gente quer manter a pessoa viva, mas ela não estava mais viva. Então é aí que vem a importância da gente, a doutora Márcia falou de educar o paciente para o valor em saúde, não é educar só para o valor, não, a gente precisava educar o paciente para tudo, porque as pessoas precisam cada vez mais ter consciência e responsabilidade sobre seus próprios atos. Sim. E o que isso vai acarretar para ela. E se a gente não educar essas pessoas, a gente não consegue compartilhar a decisão. Então, você percebe como é amplo? Sim. Como a gente tem um trabalho grande. Mas que bom que a gente tem canais e profissionais como a Kelly, com a doutora Márcia. Kelly, onde as pessoas te acham? Quem está nos ouvindo, quem não te conhece... Porque pelo canal aqui da UTV a gente tem uma nova audiência, eu queria que você deixasse teus contatos para que as pessoas quiserem ouvir um pouco mais da Kelly, quiser levar a Kelly para a sua instituição, tanto para uma palestra quanto para disseminar um projeto específico, né, o que ela mais desenvolve pelo Brasil. Queria que você deixasse seus contatos para a turma que está nos ouvindo. Obrigada, Tânia. Bom, vocês podem acessar aí as redes da Patient Centricity Consulting, esse nome é fácil, mas o nosso site é www.patientcc.com e aí no LinkedIn, Kelly Cristina Rodrigues e Patient Centricity Consulting aí em todas as redes sociais. Kelly com 2 L's e Y, isso certo? Mesmo, isso obrigada. Mesmo, eu que agradeço. Obrigada, Kelly. Fica aqui o nosso muito obrigada pela sua audiência. Terça-feira próxima é terça de carnaval, nós não teremos o nosso programa, obviamente, mas a gente volta dia 3 de março com novos convidados e na sequência do programa Valor em Saúde. Divulguem nas redes sociais, disseminem, né? Vamos curtir, compartilhar, se inscrevam no canal, porque a gente quer aumentar a audiência do programa, obviamente, e levar tanto conteúdo bacana que a gente tem trazido aqui para que a gente possa melhorar a saúde, e entregar mais valor, mais boas experiências e vivências, né, na passagem de hospitais, enfim, e que todo mundo possa entender o quão é importante cuidar da saúde própria, né, então esse autocuidado é extremamente importante e o quanto a gente traz aqui especialistas para poder disseminar esse conhecimento, boas práticas, com o objetivo de ajudar. Até breve.